Olá, bom dia! Hoje teremos um bate-papo, na verdade não vai ser uma aula, uma live, vai ser um bate-papo sobre pressão arterial e diabetes mellitus e os óleos essenciais aí que vão atuar na pressão arterial e no controle do diabetes mellitus. Então primeiro a gente tem que entender por que está ocorrendo uma epidemia de pessoas com doenças cardiovasculares. E quando eu falo de doenças cardiovasculares, eu como médico de UTI cardiológica, eu saí de uma UTI cardiológica hoje de manhã, hoje mais cedo, tomei meu banho, estou aqui fazendo a live. E aí o que a gente tem que entender, por que tantas pessoas jovens, inclusive eu fiz uma admissão de um paciente de 46 anos com infarto e ele médico, olha só, e ele infartado. Então o que a gente tem que ter a noção e a consciência? Primeiro, o que está levando a essa epidemia de doenças cardiovasculares, de diabetes mellitus, de pressão alta, de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio, de AVC, e como é que os óleos essenciais vão atuar dentro dessas como solução natural para essas doenças cardiovasculares. Então a aula de hoje é muito importante porque pode ser que você tenha pressão arterial descontrolada, que é a hipertensão arterial, pode ser que você tenha uma dislipidemia com aumento de triglicéridos, com aumento de LDL e risco de infarto, pode ser que você tenha um processo inflamatório crônico de baixo grau, que você não sabe. Será que você tem? Talvez você tenha, que nem o seu médico descobriu. Olha só, por quê? Porque os exames de rotina que os médicos hoje solicitam, eles não avaliam várias coisas aqui que são importantes como fator de risco cardiovascular. Por exemplo, não vai pedir homocisteína, não vai pedir interleucina 6, então não vai pedir várias coisas que são importantes ali para a gente descobrir o risco cardiovascular. A maioria não pede insulina sérica, não pede o HOMA-IR para ver se tem resistência à insulina. Então a gente tem que entender algumas coisinhas aqui. Eu vou compartilhar já uma figura, mas antes eu quero perguntar para vocês que estão entrando aqui. Bom dia a todos que estão entrando. Temos algumas alunas entrando, beijo Marisa, Maiara, todo mundo que está entrando agora. Eu quero perguntar para vocês, se você estivesse frente a um paciente com pressão alta aqui, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual óleo essencial você usaria para ajudar essa pessoa com pressão alta? Então esse aqui é bom dia Estética Cris, bom dia Rosângela Martins, Artaue Brasil, nossa aluna também, a Drica, bom dia, Olga, Maria Francisca, a Vivi Tencu. Gente, então qual óleo essencial você usaria? Tem um pequeno delay às vezes para a resposta, não tenho vergonha de perguntar, mas o que eu quero que vocês entendam é que para resolver o problema de uma hipertensão arterial, para resolver o problema de um paciente com diabetes mellitus, é preciso entendimento daquilo que está levando aquela hipertensão arterial, diabetes. A tia louca dos olhos, bom dia, Ilang Ilang lavanda, a Rosane também lavanda, a Luciana Marchini a lavanda, bom dia Odete, aí Paula Costa também lavanda, a Karen, a lavanda sublingual. Perfeito, então a Odete lá de Imperatriz Maranhão, nossa conterrânea, um beijão. A Sheila lavanda e marjorã, Wilson, Vido, lavanda e Ilang Ilang. Então a maioria ficou aqui nessas lavanda e Ilang Ilang, o que tem até um interessante aqui, ó. A Cleusa botou lavanda e Ilang Ilang e peppermint. A gente vai conversar sobre o peppermint. A gente vai conversar sobre alguns óleos essenciais que não devem ser usados para pacientes hipertensos, quais aqueles que devem ser usados. Mas o entendimento que eu quero que vocês tenham é que é importantíssimo a gente conhecer o que está causando aquela pressão arterial do paciente. Quando a gente descobre o que está causando aquela pressão arterial, a gente vai resolver não o sintoma
de uma hipertensão. O que é sintoma de uma hipertensão? Normalmente, a hipertensão ela é uma doença muito ingrata, né? Porque o nosso corpo não avisa que está hipertenso. Então a gente às vezes está com uma pressão alta, altíssima, e não está sentindo nada. Quando uma pessoa sente uma cefaleia, uma dor de cabeça, é porque essa pressão já há muitos anos ela está desregulada e começou a causar sintomas. Então o perigo de uma pressão alta é que uma pessoa que não sabe que é hipertenso vai descobrir quando teve o AVC, ou então quando teve complicações de uma pressão alta, que é a própria insuficiência cardíaca, ou o endurecimento do músculo cardíaco, que é a hipertrofia ventricular, ou então que teve problemas renais por causa de pressão alta, teve problemas nos nervos ou nas artérias lá do sistema ocular, e aí vai ter alterações de visão, que aí quando vai observar ele já tem problemas crônicos de pressão alta. Então por isso que a pressão alta ela é ingrata, tá? Assim como a diabetes também. Então a diabetes, para ela causar complicações, as complicações conhecidas do diabético, esse diabético já há muitos anos ele está com diabetes, e a diabetes se inicia com uma coisa chamada resistência à insulina, tá? Outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça: quem tem pressão arterial alta, quem tem diabetes, ele pode evoluir com perda de órgãos, tá? Então a gente vai entender por que isso acontece, e os óleos essenciais eles atuam bem legal aqui. Mas a gente vai usar os óleos, como sempre, quem me acompanha, a gente vai usar os óleos não só para resolver sintomas. É importante resolver sintomas? É importante, mas a gente quer ir além, a gente quer dar um passo à frente, a gente quer resolver o problema daquela pessoa, que é a causa raiz de tudo aquilo que evoluiu com problemas como, por exemplo, pressão arterial alta e diabetes. Então eu vou compartilhar uma figurinha aqui com vocês. Olha que legal isso aqui. Eu sei que vocês algumas coisas não dá para ler aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é um paciente obeso que evoluiu com pressão alta. Vamos entender um pouquinho aqui. Então tem um cérebro lá em cima, e esse paciente começou, há muitos anos ele usa uma dieta ocidental, tá? Então a dieta ocidental, essa dieta que é norte-americanizada, com hambúrguer, fast food, comendo um monte de porcaria, industrializados, coisas de supermercados, embalados de supermercados. Então ele fez uso desse tipo de alimentos, tá? E aí quando ele fez uso desse tipo de alimento, tem uma outra figura que depois eu vou mostrar o que vai ocasionar no corpo, que vai levar tanto a diabetes quanto a pressão arterial. E essas duas doenças são muito conjuntas, principalmente quem tem diabetes, a tendência a ter pressão arterial alta. A gente vai entender. A primeira coisa, não sei se vocês lembram lá na física do colégio, o que é pressão, qual que é a fórmula da pressão. Então pressão, vou relembrar vocês, é força sobre área, tá? Dentro de uma artéria, então nós temos veias e artérias, tá? Então a artéria é aquela que sai do coração e vai para o resto do corpo, a veia, aquela que vem do resto do corpo para dentro do coração. Então vamos entender a artéria. Então nós temos a parede da artéria, e dentro da artéria passa o sangue arterial. Esse sangue arterial, ele está fazendo uma força, então dependendo do calibre da artéria, ou seja, do tamanho do oco dessa artéria, esse sangue vai bater nas paredes dos vasos, e essa força sobre essa área, e a área depende do diâmetro da artéria, é chamada de pressão arterial. Se essa área diminui, se o calibre do vaso diminui, porque a íntima dela, a muscular dela, da artéria, ficou mais grossa,
o que vai acontecer? A pressão vai aumentar, porque o mesmo sangue que antes passava numa área maior, agora vai passar numa área menor. E aí vai ter uma pressão maior nas artérias, uma força maior nas artérias, porque a área diminuiu. Então, basicamente, a pressão arterial, os seus vasos, eles diminuem de tamanho. E aí, o que controla o que faz o controle do tamanho desse vaso aqui? Um deles é o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Ele é dividido em sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico. Vamos ficar nesse sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático é aquele que vai diminuir o tamanho das suas artérias. Por quê? Vamos novamente naquela luta ou fuga de um leão correndo atrás da gente. Então, na época pré-histórica, o leão correndo atrás de um ser humano pré-histórico. Por que a luz do vaso vai diminuir? Porque ele precisa que leve oxigênio rapidamente lá para o cérebro, que leve oxigênio rapidamente lá para as suas pernas, e o sangue, ele bombeia, o coração vai bombear com mais força, ou seja, vai aumentar a pressão, vai diminuir o calibre dos vasos para esse sangue chegar mais rápido, tanto na perna quanto no cérebro, porque é a sobrevivência, o seu corpo, ele quer sobreviver. E aí, beleza, esse leão sumiu, o sistema nervoso simpático que estava atuando, fazendo tudo isso, agora ele vai relaxar, e aí entra o sistema nervoso parasimpático. No sistema nervoso parasimpático, as artérias aumentam novamente de tamanho, a pressão normaliza, a frequência cardíaca, a frequência do coração, ou seja, o ritmo acelerado do coração vai normalizar, você vai ficar mais tranquilo, seu intestino vai funcionar melhor, o seu sangue vai começar a circular melhor, não só no cérebro, nas pernas, mas também em todos os locais, porque o perigo passou. Só que tem pessoas estressadas, ansiosas, que esse leão está correndo o tempo todo atrás dela. E isso que acontecia, que eu falei que acontece, que a pressão aumenta, que o coração bombeia com mais força, que a luz do vaso diminui, isso acontece também no paciente, por exemplo, uma pessoa com estresse crônico. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que para a gente resolver um problema de uma pessoa com hipertensão arterial, a gente tem que pensar lá no cérebro, tá? Nós temos que pensar naquele eixo hipotálamo, pituitária, adrenal, o hipotálamo, pituitária lá no cérebro, o hipotálamo fazendo parte do sistema límbico, e a adrenal é a suprarrenal, que é aquela produtora do cortisol, que é conhecido aí por o hormônio do estresse. Só que o cérebro também tem um sistema nervoso autônomo, que tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente conversou agora. Então, se você tem um estresse, se você é uma pessoa estressada, você está ativando tanto o cortisol quanto o sistema nervoso simpático. E aí, quais são os óleos essenciais? Quero dizer, bom dia, Nayane Beltrame, Kelly Honorato, um beijo todo mundo. A Kézia está perguntando, tomara que fique gravado. Isso depende, se vocês compartilharem essa live para bastante pessoas, a gente pode deixar aí gravada. Professora Roseli, bom dia. Então, quais os óleos essenciais que vão atuar lá no cérebro, que vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático? E muitas pessoas já colocaram aqui, já falaram sobre alguns óleos que vão atuar no sistema nervoso autônomo, estimulando o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que vai deixar nosso corpo mais tranquilão. Quais são? Então, vocês falaram já de ylang-ylang, vocês falaram também do óleo de lavanda. Então, ylang-ylang, além dele atuar no sistema nervoso parasimpático, ele aumenta os neurotransmissores serotonina, dopamina, que está ligado ao prazer, tá? Motivação, prazer. O ylang-ylang, ele atua no cortisol também, lá na suprarrenal, então ele vai diminuir os níveis de cortisol. Então o ylang-ylang é fabuloso. A lavanda também, ela vai atuar lá no GABA, né? Então ele vai desligar o nosso cérebro, aqueles pensamentos acelerados, aquele estresse, aquilo que
não deixa a gente viver. A Aroma Campoituba diz que está compartilhando. Costa Júnior, saudade das minhas aulas, deve ser da faculdade. E aí vamos ver um negócio interessante logo após esse cérebrozinho. Então a gente pensou assim, então quer dizer que para eu resolver o problema da hipertensão, da pressão arterial elevada desse paciente que está na minha frente, que quer saber quais óleos essenciais ele vai usar, eu tenho que pensar lá no cérebro como o doutor me explicou agora, porque o cérebro ele vai comandar a luz das artérias, vai comandar o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, e também vai controlar meus níveis de cortisol, de adrenalina e noradrenalina. Ok, mas olha que interessante essa figura logo após, que tem o M1, M2, Treg, TH1, TH17. Quando toda essa alimentação desregrada, essa dieta com excesso de carboidratos e com excesso de toxinas, com excesso de conservantes, o que vai acontecer? Vai aumentar os macrófagos M1 e M2, que são pró-inflamatórios. Vai diminuir as citocinas anti-inflamatórias, que vão te proteger, e também vai diminuir os linfócitos T, que atuam como anti-inflamatórios, que é o linfócito, que é o Treg, né? T-help1 e o Treg, T-help17. Vai aumentar as citocinas pró-inflamatórias, que são essas aqui, interleucina 6, interleucina 17 e o TGF-beta. Esse TGF-beta, gente, tem um trabalho fantástico de um óleo essencial, que eu até vou adiantar para vocês, que é o funcho. Esse TGF-beta é aquele que vai causar fibrose dos seus órgãos. Por exemplo, quando a gente fala de cirrose hepática, antes de virar cirrose hepática, antes virou fibrose. Ou seja, pessoas que têm esteatose hepática, gordura no fígado, têm um risco de evoluir para fibrose. E qual é aquele principal que está deixando você em risco para fibrose? É esse TGF-beta. E o óleo essencial de funcho, Funículo vulgare, ele te protege bloqueando esse TGF-beta. Então, se você tem esteatose hepática, use o funcho, Funículo vulgare. Então a gente viu aqui que a obesidade ela é pró-inflamatória. Daqui a pouco a gente vai chegar na célula de gordura, que também ela é pró-inflamatória, gordura branca. Quanto mais gordura branca, mais pró-inflamatória a gente fica, mais inflamada a gente fica. E nós temos óleos essenciais que são anti-inflamatórios potentes, tá? Que são anti-inflamatórios que vão te ajudar nisso aqui. Antes de falar desses óleos, vamos lá na célula de gordura. Quanto mais célula de gordura eu tenho, gordura branca, o que é gordura branca, o que é gordura bege, o que é gordura marrom? A gordura marrom é aquela que a gente tem muito quando criança, tá? Tanto é que a criança, quando ela vai crescendo, ela emagrece muito, lógico, se ela tiver uma alimentação, pelo menos, mais ou menos balanceada. Quanto mais a cor, por exemplo, para bege, marrom, mais mitocôndrias tem dentro dessa gordura. A gordura branca é aquela gordura com pouca mitocôndria. Tanto é que quando a gente fala de metabolismo basal, quando a gente fala de metabolismo acelerado, quais são as pessoas que têm um metabolismo acelerado, que conseguem emagrecer, conseguem comer o que quiser, que vão ficar magros? São aquelas que têm mais mitocôndrias na sua gordura, ou seja, que tem muita bege ou marrom. Quem tem muita gordura branca fica com metabolismo lento, tá? Que é chamado de metabolismo frio, e que é diferente daquele metabolismo quente, daquela pessoa que sua muito, que é mais quente, e a outra pessoa, por exemplo, que a gente vê muito no hipotireoidismo, é aquela com metabolismo lento, extremidades frias, mãos e pés frios, pele muito fria, tem muito frio, qualquer lugar que chega, que tem ar-condicionado, pode estar uma temperatura até um pouquinho quente ali, o ar-condicionado, mas ela vai botar o casaquinho dela porque ela está morrendo de frio.
E essas pessoas têm esse metabolismo aqui. Quem tem muita gordura branca, a gordura é um tecido endócrino e ela é produtora de macrófagos, ela é produtora, por exemplo, de interleucinas, que são chamados adipocitocinas ou adipocinas. Vai diminuir as células, aquelas anti-inflamatórias, aquelas células anti-inflamatórias, como por exemplo o T-help1, T-help, que são os linfócitos T-help17, a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, e vai aumentar as pró-inflamatórias, que eu já falei, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1. E o que é pior, esse excesso de gordura vai levar a dois tipos de resistência. Resistência à insulina. A resistência à insulina é aquela que vai inicialmente levar a um pré-diabetes e depois a diabetes. E outra coisa que vai levar também a resistência à leptina. A leptina é o nosso hormônio da saciedade. Então, quanto mais leptina eu tenho, mais saciado eu fico. A gordura, ela produz a leptina. Quanto mais gordura você tem, mais leptina você tem. Só que pelo excesso de leptina que é produzida nas gorduras, vai chegar lá no cérebro e vai começar a ter uma resistência a essa leptina, ou seja, a leptina não vai ter mais efeito. E aí o obeso ele vai querer comer sempre, o tempo todo, tá? Então, outra coisa que acontece aqui, desse processo inflamatório que eu estou falando, resistência à insulina e resistência à leptina, outra coisa é o estresse oxidativo. E o grande vilão de hoje em dia que a gente não pode ter no nosso corpo é estresse oxidativo, porque o estresse oxidativo vai lesionar suas mitocôndrias, vai causar lesão no seu DNA, pode ser no seu DNA mitocondrial ou no seu DNA geral, entre aspas, vai levar a perda de silenciamento de genes que deveriam estar quietinhos e que essa perda de silenciamento de genes pode levar a câncer. Então olha só o problema que o estresse oxidativo levado inicialmente por um processo inflamatório por causa de uma dieta desregrada e também falta de atividade física, porque o que aumenta o estresse oxidativo? Toxinas. Então toda vez que você está comendo alguma coisa muito ruim, com muitas toxinas, seja um produto da agricultura cheio de toxinas, cheio de agrotóxicos, seja cigarro, seja excesso de álcool, então tudo que você está colocando ali para dentro está aumentando o estresse oxidativo. E aí temos logo abaixo ali, e quais são os óleos essenciais que vão me ajudar tanto no processo inflamatório quanto no estresse oxidativo. Nós temos óleos essenciais anti-inflamatórios potentíssimos, né? Nós temos aqueles derivados que tenham muito D-limoneno, né? Sejam os cítricos, né? Entra bergamota, entra o limão siciliano, tangerina, entra todos esses óleos, a laranja amarga, a laranja doce, a laranja selvagem. Então todos esses óleos essenciais com muito D-limoneno, eles vão atuar como anti-inflamatório, um anti-inflamatório não muito potente. Mas quais são aqueles que vão te ajudar muito, assim, que tem um poder anti-inflamatório mais potente? A copaíba, o breu branco, os óleos essenciais derivados fenólicos, orégano, tomilho e cravo. Só tenham um cuidado com o tomilho quimiotipo timol, porque ele não pode ser usado em pacientes hipertensos, tá? Outro por exemplo, se é o tomilho quimiotipo carvacrol, você pode usar. Agora o tomilho quimiotipo timol não deve ser usado. E aí nós temos óleos essenciais antioxidantes poderosos. Quais são? Eu esqueci, os anti-inflamatórios ainda tem o casca de canela, nós temos o gerânio, nós temos o salvia esclareia, tá? Então nós temos alguns óleos essenciais anti-inflamatórios. Antioxidantes poderosos. Os próprios D-limonenos, eles têm uma ação antioxidante. O frankincense, o olíbano, ele tem o alfa-pineno, ele tem D-limoneno, mas os mais poderosos antioxidantes são esses que eu falei: orégano, o tomilho, tenham cuidado aí para hipertenso, o cravo, que tem o eugenol, tá? A própria
casca de canela, o gengibre, tá? Se você quer usar como antioxidante, o gengibre é um antioxidante interessante. E aí a gente vem lá embaixo, olha só. Então nós temos os vasos, então aqui temos a artéria, né? E a artéria, ela é dependente, essa dilatação ou fechamento da artéria, como no começo da live eu expliquei. A Antônia está dizendo aqui o DDR Prime, a Fabiane a cúrcuma, perfeito. Então a cúrcuma é um antioxidante bom. Se ele for associado com a curcumina, o fitoterápico curcumina, vai ser melhor ainda, tá? O Evandro diz que o DDR Prime também, o DDR Prime, olha só o poder antioxidante desse óleo. Então ele tem o tomilho, ele tem o frankincense e ele tem a canela. Então ele é um antioxidante poderoso, tá? O DDR Prime. O próprio Evandro está dizendo aqui a canela. Então nós temos vários óleos que vão atuar. Então a gente já está pensou no cérebro, pensou em inflamação, pensou em estresse oxidativo. Aí agora a gente vai trabalhar com o problema lá na artéria, dentro da artéria, que é o que causa pressão arterial alta. Que a pressão arterial alta é devido à diminuição do calibre da artéria. Essa diminuição do calibre da artéria está muito ligada ao óxido nítrico e também, que é vasodilatador, e também ao cálcio. Então o cálcio ele vai aumentar a camada muscular ali das artérias, vai fechar ali o calibre dessas artérias. Então, por isso que na medicina tradicional nós temos os bloqueadores dos canais de cálcio, para evitar que esse cálcio faça essa ação. E nós temos um óleo essencial fantástico que vai fazer essa mesma ação, a mesma ação da nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, que é a bergamota. A bergamota vai fazer essa ação relaxando esses vasos. Na verdade, os óleos cítricos, eles vão fazer isso, eles vão relaxar, tanto é que eles são conhecidos por ser ótimos, melhorar a circulação. Quando a gente fala melhorar a circulação, a gente está falando aqui desses vasos. Outro que é ótimo para melhorar a circulação é o alecrim. Só que o alecrim ele é proibido aí para quem tem pressão alta. Por que o alecrim melhora a circulação? Principalmente porque ele aumenta a potência cardíaca. Então ele vai aumentar o débito cardíaco, o índice cardíaco. Ele vai aumentar a força que o coração faz para expulsar o sangue para diante. Só que quando ele faz isso, ele acaba aumentando a pressão arterial também, porque mais sangue está passando dentro daquela artéria e fazendo força na parede dos vasos, tá? Então olha que interessante, o alecrim ele tem uma ação de melhorar a circulação do seu corpo, mas quem é hipertenso não deve usar, principalmente o alecrim quimiotipo cânfora, tá? Que a cânfora ela é proibida para quem é hipertenso, tá bom? E aí vamos lá, continuando, lá no coração. Então essa artéria ela fica inflamada também. Então toda essa inflamação, esse estresse oxidativo, inflama a artéria. Olha aqui, macrófagos M1, M2, diminuição da interleucina 10, aumento do estresse oxidativo, aumento da inflamação. Então nós temos esse problema na artéria, e essa inflamação da artéria é que quando Deus não bota as coisas por acaso, Deus não vai colocar o LDL colesterol, não vai colocar os triglicérides para fazer mal para a gente. Eles vão inicialmente querer nos proteger. Então o LDL vai lá tentando apagar aquele incêndio de uma artéria inflamada. Só que quando ele tenta apagar aquele incêndio de uma artéria inflamada, ele acaba oxidando. E quando ele oxida, ele fica preso lá na parede da artéria. E com isso pode levar à formação de placas de colesterol, chamadas placas de colesterol, e depois a quebra dessas placas com formação de coágulos, que pode levar a um infarto, tá? AVC, que pode levar a outras coisas. Então, quer dizer, doutor, que se eu tenho uma inflamação de baixo grau, eu estou em alto risco
médio ou alto risco de ter um infarto, de ter um AVC, porque minhas artérias estão inflamadas? Sim. Então, quando a gente pensa em paciente com pressão alta, a gente tem que pensar, será que não está acontecendo isso na artéria desse paciente? Será que ele não tem essa inflamação? Então vamos usar óleos essenciais anti-inflamatórios, óleos essenciais para estresse oxidativo. Então a gente vai atrás da causa raiz, do problema do paciente. Outra coisa aqui que vocês estão vendo é o rim, lá no lado esquerdo aqui da figura, esse rim com uma seta diretamente nessa artéria. O que o rim trabalha para aumentar, por exemplo, por que um problema lá no rim vai aumentar a pressão arterial? E pessoas que comem uma dieta inflamatória, essa dieta ocidental, essa dieta pró-inflamatória, industrializada, e também várias outras coisas, o que vai acontecer? Tem um sistema que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lembra que quem tem até a máxima, né? Quem tem pressão arterial alta não pode comer sal? Nem todos os pacientes são respondedores a sal. Então tem paciente que tem pressão alta, mas ele não é respondedor a sal. Ele pode comer sal que não vai aumentar a pressão. O sal que eu estou falando é esse sal refinado, tá? E aí, o que acontece nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona lá no rim? A angiotensina, então você tem a renina, que é uma enzima, e transforma a angiotensina 1, a angiotensina 2. Essa angiotensina 2, ela vai diminuir a luz dos vasos, ou seja, vai causar uma hipertensão pela diminuição da luz dos vasos. E a aldosterona, ela vai aumentar a quantidade de líquido lá dentro dos seus vasos. Por quê? Porque ele aumenta a quantidade de sódio. Esse sódio, ele puxa o líquido, tá? Então ele vai puxar dos tecidos para dentro dos vasos, o que vai aumentar mais ainda a pressão arterial. É por isso que esses pacientes que têm esse problema no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai ter problemas aí de se comer sal, sódio, qualquer sal refinado aí, ele vai aumentar a pressão arterial dele, tá? E aí essa seta está lá, mas olha o que acontece no rim também. Mesma coisa, macrófagos M1 e M2 aumenta, ou seja, inflamação, diminuição das interleucinas anti-inflamatórias como a interleucina 10, aumento da aldosterona, aumento da angiotensina 2, aumento da NAD-PH oxidase, que vai levar a estresse oxidativo, aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, retenção de sódio, esclerose glomerular, olha onde vai chegar. Fibrose túbulo intersticial, causado por quem? A TGF-beta, que o óleo essencial de funcho vai proteger as pessoas que têm problema de pressão alta, que pode sofrer fibrose túbulo intersticial lá no rim. O funcho vai proteger elas. Então olha o conhecimento, olha que legal o conhecimento da fisiologia, que a gente, uma coisa vai interligando a outra, tá? Quando a gente, mas doutor, é muito difícil. Eu estou mostrando a figura aqui para vocês. Olhem essa figura, estudem essa figura, olhem essa aula várias vezes, mas lógico, eu só vou deixar gravada se vocês compartilharem essa aula aqui. E pronto, você vai ter o conhecimento de tudo relacionado à pressão arterial, inclusive também um pouco aí ligado à diabetes por causa de resistência à insulina, de aumento da glicose no sangue, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E todos esses problemas aqui, o que é que eles vão levar? Olha o coraçãozinho lá embaixo. A hipertrofia ventricular esquerda. Por que o coração fica hipertrófico? Ele fica musculoso. Por exemplo, se eu não faço musculação e eu começo a fazer musculação agora, hoje, por exemplo, quando eu pego no meu músculo, ele está fraquinho, né? Quando eu começo a fazer musculação 3 meses depois que eu pego no meu músculo, ele vai estar hipertrofiado. Isso acontece no músculo cardíaco, porque quem tem pressão arterial alta, o coração ele tem mais dificuldade pelo excesso de sangue. O coração vive cheio de sangue, com muito sangue, ele tem que fazer mais força para bombear esse sangue para diante. E além disso, as artérias estão com calibre diminuído.
E aí com isso eu tenho que fazer mais força também, o coração tem que fazer mais força para atravessar aquelas artérias que estão com o tamanho, a luz diminuída. E aí o coração vai ficando mais forte, você está fazendo uma musculação no seu coração. Só que com o tempo, ele que era hipertrófico, ele vai, vamos dizer que ele vai estourar suas fibras de tanta musculação que ele está fazendo. E aí começa a insuficiência cardíaca. Então o coração vai ficar com os músculos sem função, insuficientes. Aí não consegue mandar mais o sangue para diante. Aí o que é que vai acontecer? Esse excesso de sangue que fica no coração, que o coração está ligado lá com o pulmão, vai começar a formar água nos pulmões, que é o edema agudo de pulmão, tá? Então uma paciente que é hipertenso e começa a ter cansaço, que faz um ecodopplercardiograma e ele já está com insuficiência cardíaca, foi causado pela pressão alta que não foi controlada, ok? Ó, o pessoal está dizendo, a Donúzia diz que está compartilhando, a Kelly diz que vamos compartilhar para que possa ficar. Salva Jurandan disse que compartilhou, a PSI Rosângela, show de aula. E ainda tem mais, gente, tem mais. Mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês: vocês acham que esse tipo de informação que eu estou dando para vocês ajuda ou não ajuda quando você tiver um paciente na frente de vocês querendo resolver o problema da pressão arterial dele, não só dos sintomas, que é uma pressão arterial alta? Quando o paciente chega para você estar com 16/10 de pressão, eu vou na emergência usar um remédio para baixar a pressão dele. Eu resolvi o problema da pressão arterial dele? Não. Eu resolvi, naquele momento eu baixei a pressão dele, mas o problema está lá, tá? A Marixa diz que é extremamente relevante, qualidade de terapia ajuda demais. A Clícia, vamos compartilhar. A Jurandan diz que ajuda muito, excelentes explicações. Doutora Sheila Rocha, Senara, muito. Então é isso que eu faço na mentoria, é isso que os nossos alunos aprendem. É dessa forma que a gente resolver o problema da pessoa e não os sintomas das pessoas. Se eu pergunto para vocês, gente, se eu tivesse esse tipo de informação, eu vou conseguir usar os óleos essenciais em qualquer tipo de paciente, tá? Porque eu vou ter o conhecimento da fisiologia, eu vou saber o que é que os óleos essenciais fazem em cada situação, e aí facilita demais. Eu vou compartilhar outra figurinha aqui, que é bem legal essa figura. Vai parecer um pouquinho. Olha aqui. Aí eu falei lá dos rins, eu falei do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Renina transforma angiotensina 1 em angiotensina 2, aí diminui o calibre dos vasos. A aldosterona vai reter sódio, vai aumentar a quantidade ali de sódio de líquido dentro dos vasos, vai aumentar a pressão. E olha esse trabalho aqui com gerânio e o limão. Ali nós temos a atuação na enzima conversora da angiotensina 2. Então o que ela vai fazer? Bloquear essa enzima. Então no controle que usou, um placebo, você vê que está lá em cima, então não bloqueou. Olha o gerânio, o que ele fez? Bloqueou bastante. E o limão também bloqueou bastante, não tanto quanto o gerânio, mas bloqueou. Aí aqui já na segunda figura é já no RNA mensageiro mitocondrial, lá dentro da enzima que vai na liberação da enzima conversora da angiotensina 2. Novamente o gerânio bloqueou mais que o controle e o limão também, ok? E o que a gente vê nesse trabalho é que os óleos essenciais atuam nesse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que esse sistema pode levar à hipertensão arterial. Inclusive na Covid, não sei se vocês lembram,
essa ECA aí, quem tinha essa enzima que é chamada de ECA, né, enzima conversora de angiotensina 2, substâncias que bloqueavam essa enzima, os pacientes sobreviviam mais. Então quem tinha em maior quantidade sobreviviam menos, porque essa enzima atuava lá no pulmão e piorava os quadros dos pacientes com Covid. E aí vamos ver uma outra figura. Então gerânio e o limão vão atuar a esse nível. Vamos ver só essa figurinha aqui. A gente está falando de diabetes e pressão alta. E estamos falando de dieta ocidental e dieta industrializada, dieta de pacote e com muito carboidrato, tá? Antigamente a gente culpava a gordura pelos problemas de saúde do ser humano. Hoje a gente sabe que são os carboidratos. E aí vem no lado esquerdo, lá em cima, tem um complexo chamado IRS, embaixo tem um S e um Pzinho. E logo no lado direito aqui em verdinho tem uma chamada GLUT4. Aí você tem uma desnutrição balanceada, overnutrition, com carboidratos, que pode levar a hiperinsulinemia, que vai levar, e a outra com aumento da glicose. Por que é causado isso aqui? Olha só, esse excesso de nutrição, vamos lá embaixo, overnutrition, que é a parte verde lá embaixo, na parte de baixo ali da figura. Ele vai aumentar aquele FFA, que é ácido graxo livre, mas no lado esquerdo vai aumentar o RAAS, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Essa angiotensina vai ser transformada pela renina em angiotensina 1, que pela enzima conversora do angiotensinogênio, da angiotensina vai ser transformada em angiotensina 2, que vai fechar as luzes do vaso, causando aumento da pressão arterial. E também vai aumentar a aldosterona, que essa aldosterona vai estimular esse verdinho aqui no lado esquerdo, que é a NADPH oxidase, a levar ao estresse oxidativo. E como eu falei para vocês, o estresse oxidativo é o maior perigo que você pode ter no seu corpo. Esse estresse oxidativo, o que ele vai fazer? Juntamente com uma dieta pró-inflamatória ali, com excesso de carboidratos, vai estimular a mTOR S6K. Essa mTOR S6K junto com essa JNK, ela vai inibir a fosforilação dessa serina, que é esse S em vermelho, que está perto do receptor de insulina, com o complexo IRS1S. Para que ocorra a ação da insulina, a insulina é um hormônio produzido no pâncreas. Esse hormônio ele se liga ao receptor de insulina. Essa insulina, ela ativa esse complexo IRS1 serina, a fosforilação da serina vai levar à ativação ali da GLUT4. E a GLUT4, que é um receptor que vai colocar a glicose para dentro da célula, ou seja, vai tirar do sangue, onde a glicose não deve estar, ou seja, não deve estar em excesso, vai colocar para dentro das células, que as suas células precisam da glicose para energia. Então nós temos a mitocôndria bem ali, que eu já vou falar dela. Quando você tem a ausência dessa fosforilação da IRS, da serina da IRS1, não vai ter ação na GLUT4, ou seja, a glicose vai ficar fora da célula. Essa célula aqui vai ficar desnutrida, porque ela precisa de glicose, e a glicose não está entrando. O que vai piorar o estresse oxidativo, vai atuar a nível ribossomal, que é uma estrutura, que é um ribossomo, que é relacionado à produção das nossas proteínas, e lá dentro das nossas mitocôndrias vai ocorrer um negócio que é chamado de inflexibilidade metabólica. Vai ter estresse oxidativo, vai ter oxidação dos ácidos graxos e diminuição da oxidação da glicose, porque a glicose não está entrando. E aí ocorre lipotoxicidade, inclusive com morte mitocondrial. Então a mitocôndria vai morrer e a célula vai morrer. Isso está acontecendo nas células do paciente diabético descontrolado, que tem um descontrole diabético, tá? Então olha, e como é que os óleos essenciais vão atuar em todo esse sistema aqui?
Quando na mentoria eu mostro como é que funciona os óleos essenciais no receptor de insulina, qual óleo essencial que vai atuar ali no receptor de insulina. Por exemplo, casca de canela, ele vai fazer isso. O casca de canela, ele também diminui a glicose lá no sangue, tá? Quais são aqueles que vão proteger as suas células de estresse oxidativo? O DDR Prime é fantástico aí para isso, ele atua a esse nível intracelular aqui, então ele vai proteger, tá? Além disso, cravo, orégano, eles vão te proteger do estresse oxidativo. Além disso, o casca de canela, olha que interessante o que ele faz. Para que a glicose seja absorvida pelo seu intestino, imagine que você comeu uma comida cheia de glicose, com excesso de glicose, excesso de carboidrato, desculpe. Esse carboidrato, ele é uma molécula grande que ele tem que ser quebrado em disacarídeos. Esses disacarídeos vão, através de uma enzima que é alfa-glucuronidase, esse disacarídeo vai entrar na sua célula, no seu intestino. Tá? Vai ser absorvido pelo intestino porque são moléculas pequenas. O casca de canela, lá dentro do intestino, no oco do intestino, você ingerindo casca de canela, ele vai bloquear essa enzima, alfa-glicuronidase, que quebra os polissacarídeos em disacarídeos. Aí essas moléculas grandes não vão ser absorvidas pelo intestino. Uma pequena parte, lógico que sim, vai ser quebrada, mas assim, a maioria dela, ou seja, aquele excesso de glicose não vai ser absorvido no seu corpo. Então olha que fantástico a gente ter esse nível de conhecimento aqui. E os óleos essenciais anti-inflamatórios, aí também a copaíba, o breu branco, eles vão atuar nesse nível aqui, diminuindo o estresse oxidativo. E para terminar, em relação aos óleos essenciais, para terminar não, deixa eu só mostrar essa figura aqui. Essa figura é mostrando o corte histológico de um pâncreas de ratos, tá? Então no A ali você tem um pâncreas, é o pâncreas de um rato normal. No B, vocês não estão conseguindo justamente esse pâncreas aqui. O B é de um pâncreas de um rato diabético que tem já a perda das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que é produtora de insulina. E o legal é que quando você associa a uma medicação antidiabética, então o C é a associação de uma medicação, que é a glimepirida, juntamente nesse rato que já tinha o pâncreas com as ilhotas diminuídas, fibrosadas, já tem um grau de fibrose ali, e você associa no D óleo essencial nesse mesmo pâncreas que já está fibrosado, tanto a glimepirida quanto o óleo essencial melhoraram a quantidade de ilhotas de Langerhans. Então a gente vê o aumento da quantidade de células aqui, tanto no C, no D e no E. E o que isso quer dizer? Que o óleo essencial teve a mesma ação que a glimepirida, só que a glimepirida tem efeitos adversos milhões de vezes maiores que os óleos essenciais, tá? E aí, qual foi o óleo essencial que atuou nesse nível aqui, melhorando? O Salvia officinalis. Olha só, o Salvia officinalis. E aí eu quero mostrar agora uma figura para vocês, que essa aqui eu sei que vocês não vão conseguir ver, mas na primeira aula da jornada de medicina aromática eu falei de toda essa figura aqui, como os óleos essenciais vão atuar. Então não vou repetir, então assistam a primeira aula e vão lá no YouTube e bota para frente e venha essa figura aqui. Tudo isso que eu já falei nessa live de hoje, a gordura, que é o tecido adiposo ali amarelo e marrom, produtora de leptina, que leva a resistência à leptina lá no hipotálamo, no paraventral do hipotálamo, que leva ao paciente obeso querer comer demais. O processo inflamatório da gordura aqui, que aumenta ácido graxo lípico, que aumenta
TNF-alfa, que é o fator necrose tumoral alfa, interleucina 6, que vai levar a hiperlipidemia, ou seja, aumento de triglicerídeos, que vai levar a processo inflamatório, que leva a estresse oxidativo, que leva a hiperglicemia, excesso de glicose no sangue, que leva a resistência à insulina. Do outro lado, então, aí eu falei na figura anterior sobre o sálvia atuando na hiperglicemia, atuando ali na resistência à insulina. Olha ele lá em cima, o SO. Então, sálvia está bem ali. Então, aquele trabalho que eu mostrei do sálvia é aquele ali, que está aqui. Então, cada coisinha dessa aqui é um trabalho científico, tá? Isso aqui é uma revisão sistemática. E nós temos óleos essenciais de, por exemplo, o patchouli atuando junto com o orégano, atuando diretamente na resistência à leptina, ou seja, a leptina se liga ao receptor e vai dar saciedade para o paciente, para a pessoa obesa. Nós temos o grapefruit, que vai diminuir, que é o toranja, que vai diminuir a grelina, que é o hormônio da fome, tá? Nós temos o grapefruit lá em cima também, no lado direito, em verde, junto com citronela, que vai diminuir o apetite, também vai diminuir a massa gorda, ele vai quebrar a massa gorda branca, tá? Então nós temos vários óleos aí, o gengibre, que vai atuar tanto na inflamação quanto na hiperlipidemia. Então nós temos óleos essenciais, eu já falei sobre essa figura. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês? Eu quero dizer hoje que é legal a gente ficar seguindo protocolos de internet, protocolo para isso, protocolo para aquilo, protocolo para tal, é legal. Eu tenho um objetivo, uma meta de levar esse tipo de conhecimento para o mundo científico, ou seja, quando a gente tem, você que quer ser terapeuta em medicina aromática, que quer ser um terapeuta em aromaterapia, mas com base em fisiologia humana, se você quer entender como é que faz a abordagem de causa raiz, como é que faz um atendimento em um paciente utilizando essas informações que eu falei, então a gente tem que ter esse tipo de conhecimento que eu estou falando. Ah, mas doutor, é difícil. Olha, em 1 hora de live aqui que eu coloquei para vocês, se vocês repetirem essa live várias vezes, vocês vão ter um conhecimento que 0,01% da população não médica não tem. Então vocês vão se diferenciar, tá? Então a mentoria, esses 3 meses de mentoria que estão com inscrições abertas, aí você vai lá no link da bio, esses 3 meses de mentoria vai te dar esse tipo de conhecimento, só que na prática também. Aqui é um conhecimento teórico, a gente tem conhecimento na prática, e o conhecimento na prática é atendendo pessoas. Então todos os alunos são atendidos e todos os alunos vão atender. Essa vai fazer a diferença. Por quê? Se eu pego um livro, eu estudo o livro, no final desse livro eu vou ter aprendido, eu vou lembrar 25% do que eu li, 20% do que eu li. Se eu pego esse livro e eu faço anotações, eu vou lembrar de 50% do que eu aprendi. Se eu pego esse livro e eu utilizo ele na prática, ou ensinando alguém, ou atendendo alguém, esse conhecimento vai para 80%, 90%. Então é esse tipo de conhecimento que a mentoria faz. Se você tentar estudar sozinho, você vai conseguir ter esse tipo de conhecimento, talvez em 3, 4 anos, pegando um vídeo de uma pessoa, de vídeo de outra, um vídeo meu, uma aula minha, talvez em 4, 5 anos você tenha. Mas o que eu quero dar oportunidade é em 3 meses você ter esse tipo de conhecimento, tá? Até a Kelly está colocando, a Kelly, olha só, a Kelly, ela é advogada, e a Kelly, ela entrou, já está na 2ª turma ali da mentoria, e ela teve um conhecimento em 3 meses fantástico, que ela ajudou o pai dela médico, ela cuidou do pai dela médico. Tô mentindo, Kelly? Ela mora nos Estados Unidos, e olha só, eu e vários, ela estava dizendo, né, médico funcional, aromaterapeuta, especializados em medicina integrativa, aromática, eu e vários colegas aqui nos formamos no método Dr. Demian Borges. Conversem com ela, entrem
diretamente aí uma mensagem direta com elas, que elas vão explicar. Nós temos vários alunos aqui, nós tivemos aqui passou o Evânio, não estou vendo se ele ainda está aqui, mas temos o Evânio, nós temos vários alunos, a Danúzia, a Karen, Reinaldo. Então, acesse esses alunos e pergunte se a mentoria é legal. Pergunte. E eles mesmos vão mandar o link para vocês, tá? A mentoria dele não é apenas para pessoas da área de saúde. Então, essa mentoria, eu tenho certeza que, eu acredito que 20% de todos que assistiram aqui são da área de saúde. Os outros não. Só que por que vocês ficaram até agora aqui? Porque é interessante. Porque esse método vocês não veem em lugar nenhum. Esse tipo de explicação aqui, vocês não veem em lugar nenhum. Vocês estão aqui meio-dia e meio, quase 200 pessoas aí, a média que deu, assistindo isso aqui, porque vocês sabem que é esse tipo de conhecimento que é interessante, é esse tipo de conhecimento que vai te dar respaldo, que vai te dar autoridade, ok? As inscrições estão abertas e ela está por 12 de 250. Quem fizer hoje, sexta-feira, a gente deu o bônus nesses outros dias, o bônus de hoje vai ser os 20% de desconto, então você vai ter 20% de desconto. Se você já é aluno da mentoria, entre em contato aí com o Matheus, que você vai ter um desconto maior. Então nossos alunos, eles têm prioridades, então o desconto vai ser bem maior. Olha aqui, a Marinês Kaefermeif, eu quero fazer a mentoria. Então Marinês, o link está ali no link da bio, você pode acessar também. Eu vou deixar ali nos stories também o link, ok? Entre em contato com os alunos podem mandar o link aí para você também. A Karen disse que na mentoria ficamos 2 horas na aula e ainda queremos mais. A Kelly disse que, como o doutor falou, sou advogada, mudei minha profissão, hoje tenho autonomia para atender pessoas e até meus pais que são médicos. Olha que legal. A Joranda já é a nossa aluna, já fez inscrição na terça-feira. A Cris, adorei, como sempre, suas aulas são espetaculares. Magno, aqui tem como colocar o link, daí uma pergunta, tem como colocar o link da página, da landing page? Mas assim, o que eu sugiro para vocês? Entrem em contato com os alunos que são da mentoria, aí tem a Kelly, a Karen, eles vão te dizer como é que é, assim, se você tiver dúvida, e aí você, se quiser fazer a inscrição, elas mesmas te dão os links, tá? A Sandra Nogueira, que é nossa aluna, estaremos juntos nessa mentoria, que maravilha. O Magno diz que, doutor, eu coloco e eu fixo, tá? O Magno, esse Magno Bis, ele é o do suporte. Então, se vocês quiserem, mas Magno, eu quero pagar no boleto, eu quero pagar no cartão, eu quero pagar em tantas vezes, deixa eu ver, fixar. Então, vou fixar aqui, fixei, tá fixado aqui o link. Então, vocês podem entrar por aqui. Então vocês conversem com o Magno. O Magno, ele às vezes ele libera até demais. Eu falo, Magno, pelo amor de Deus, assim vai quebrar a gente. Ele é um cara bacana aí e libera aí. Ele tem negociação. Entre em negociação aí com o Magno e a mentoria vai começar dia 20 de setembro. Então a gente está pertinho aí de começar a turma 3 da mentoria. Vai ser um espetáculo como todas as outras. É muito legal essa mentoria, muito legal mesmo. Esse tipo de conhecimento vocês vão ter. Olha o que o Magno está dizendo aqui, até 24 vezes. Então hoje já foi liberado aí parcelamento até 24 vezes. Que legal. A Olga disse que, doutor, eu sou vendedora de produtos de shopping, mas quero investir nessa área. Olga, excelente. Olha só, gente, uma coisa
quem está entrando nessa mentoria, todos os nossos alunos aqui, eles já estão atendendo. Todos, não digo todos, mas grande maioria já está atendendo. E o relato deles é que eles já atendiam, alguns já atendiam, e o que aconteceu? Eles aumentaram o valor da consulta deles porque a autoridade deles aumentou demais com a mentoria Medicina Aromática, né? Então você vai receber um certificado aí de Medicina Aromática. E quando você tem resultados, então você começou a usar a Medicina Aromática e você teve resultados, as pessoas vão voltar para vocês. E aí você vai ter um excesso de cliente, já é um problema bom, um excesso de cliente. E aí com isso você pode aumentar o valor da consulta, porque você já não vai ter mais tempo para atender esse excesso de clientes e você pode selecionar seus clientes. Então essa é uma oportunidade. O Luciano disse que em 24 vezes ele quer a mentoria. Luciano, hoje começou aí essa de 24 vezes, a gente fez uma parceria legal com uma empresa que ela está parcelando aí para a gente em 24 vezes. Então, Luciano, entre aí em contato com o Magno, entre aí no link, está fixado aqui. A Cris Verderi, Magno, quero saber mais sobre o curso. Então, o Magno vai entrar em contato com você. Então a gente tem essa turma 3, essa mentoria tão legal, gente, tão legal, que os alunos que fazem 3 meses, depois eles não querem abandonar mais a gente. Por quê? Porque cada atendimento é um atendimento diferente, cada história é uma história diferente. Eu mostrei no segundo dia da mentoria, da jornada de medicina aromática, que foi nessa semana, 2 pacientes com a mesma doença, tá? Jovens com a mesma doença, com causas raízes diferentes e tratamentos diferentes. Então cada pessoa é uma pessoa. A gente tem que... O que você vai aprender na mentoria? Fazer análise de causa raiz também, para a gente buscar dentro da fisiologia a causa raiz. Então não adianta eu pegar, por exemplo, eu falei de vários óleos essenciais, como é que se usa em cada situação. Eu não vou usar todos esses óleos de uma vez. Eu tenho que encontrar a causa raiz, começar pelos sintomas e causa raiz, e depois, daqui a 3 meses, eu faço um novo blend ali para aquela pessoa, uma nova estratégia de uso dos óleos essenciais, porque eu já resolvi aquilo que eu queria resolver da causa raiz e os sintomas melhoraram. Daqui a 3 meses, agora eu quero resolver tal coisa em você. Daqui a 3 meses eu quero resolver tal coisa em você. A Belone Dalmora disse que gostaria de saber mais sobre esse curso. A Kelly disse que já está na 2ª turma e vai para a 3ª. A Marinês, qual é mesmo o investimento para fazer a mentoria? Marinês, está 12 de 250. Hoje, excepcionalmente hoje, está com 20% de desconto, tá? Então entra em contato aí com o Magno. E o que é legal é que a gente conseguiu uma parceria com uma empresa que ela vai dividir até 24 vezes. A Karen também já está entrando aí na 3ª turma da mentoria. Conversem aí, gente, conversem. Não adianta eu falar, porque o Dr. Demian, ele está querendo que a gente entre na mentoria, então ele está falando isso aí. Entre em contato com os alunos, pegue o depoimento deles, entre em contato diretamente. A Yasmin diz que o desconto é válido para dividir em 24 vezes. Boa pergunta, Yasmin. Então o desconto é válido, esse 20% é válido para dividir em 24 vezes. A Belone Dalmora está querendo falar contigo, Magno. Ele disse que vai falar com vocês. O Evânio que está aqui, esse doutor Evânio Souza. Doutor Evânio Souza é um fisioterapeuta fantástico, é um fisioterapeuta da seleção brasileira aí de taekwondo, de outros alunos aí de esporte. Ele também está aí na nossa mentoria, já 2ª e vai para a 3ª turma. Entre em contato com ele e fala: Evânio, eu sou fisioterapeuta também e eu quero saber como é que isso vai me ajudar na fisioterapia, como é que vai me ajudar. Então entre em contato com o Evânio. Nós temos a Silvana Sidney, que é enfermeira.
eu sou enfermeiro, quero saber como é que isso vai me ajudar. A Silvana já atende e tem muitos clientes, tá? Outra coisa, a gente vai dar suporte de marketing para vocês. Então, logo depois que a gente se forma, por exemplo, terminou a mentoria, qual o problema? É a gente conseguir cliente. Eu nunca atendi. Aí você vai ter o suporte de marketing digital para saber como é que você vai atrair clientes para você. E quem vai dar esse suporte é a pessoa do marketing digital, que é o Magno. Então você vai ter esse tipo de apoio, tá? Além disso, o Marketplace, que a gente está ainda em construção, mas logo está pronto, é a indicação em cada estado quais são os profissionais em medicina aromática que, se um cliente quiser ser atendido em medicina aromática, quais são aqueles que se formaram comigo, tá? Então a gente vai dar esse suporte aqui também. A Karen disse que se não valesse a pena, não continuaríamos junto desde a primeira turma, seguimos junto nas turmas que vão abrindo. Perfeita, Karen. A Renata Angelini, nossa aluna também, essa mentoria é um investimento que vale super a pena, sou aluna da primeira turma, é verdade, depois que a gente conhece o método Dr. Demian, a gente não quer largar mais dele. E o método Ciogênese é esse método que eu utilizo com elas. Se vocês têm curiosidade, entrem lá no Instagram, sobre o método Ciogênese, entre na página aí de vendas, que está fixado aqui da mentoria, da landing page. A Clícia Quaglio diz que vai participar, seja muito bem-vinda, Clícia. O Dr. Evandro diz que vai para a terceira turma. A Moreira Ilka Maria, hoje é perder de colocar esse pessoal que quer ter esse tipo de conhecimento. Opa, deu uma quedinha aqui na internet. A internet está um pouquinho ruim, então eu vou encerrando aqui. Vocês entrem em contato aí com o Magno, tá? Entrem ali no link da bio. O telefone do Magno, coloca só o teu telefone aqui, aí as pessoas podem estar em contato com você também por telefone. Sejam muito bem-vindos aos alunos que já estão entrando aqui, já vê alguns alunos entrando. O Evandro diz que é fantástica a vastidade dos óleos essenciais para a reabilitação com esse entendimento da medicina aromática. Então, o Evandro, como fisioterapeuta, está dizendo isso, e ele utiliza a medicina aromática. Inclusive, o Instagram dele é sobre medicina aromática. Então, fiquem tranquilos que a profissão que você tiver, você tem possibilidade de atender na medicina aromática. Não precisa ser profissional da área de saúde, você não precisa ser aromaterapeuta, você não precisa ter um vasto conhecimento aí em óleos essenciais, tá bom? Gente, um beijão, espero que vocês entrem e aproveitem esse super desconto aí de 20% e agora um parcelamento de 24 vezes, tá? Agora só não entra quem não é quem não quer, é quem não está priorizando esse tipo de aprendizagem, tá? Ou que não está priorizando usar os óleos essenciais de uma maneira que você vai ter resultados e não só apagar sintomas, ok? Um beijo, gente, obrigado de coração. Amanhã eu vou ter uma palestra lá em João Pessoa e depois de amanhã lá em Recife. Então,